boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma live, né? Mais um dia de estudo, de perguntas, dúvidas. Hoje sobre um tema importantíssimo, sobre o arrebatamento. Você já pensou o que é o arrebatamento? Se nós vamos passar como igreja pelo arrebatamento? E o que seria o arrebatamento? Então hoje quem vai responder essas perguntas é o Alberto. E aí, amor, o que é arrebatamento? Arrebatamento, né? Eu imagino uma pessoa que não é cristã, né, ouvindo sobre esse assunto. Mas o que acontece? Existe uma promessa de Deus, né, dele voltar, né, assim como em Atos, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 12, né, Jesus, ele subiu ao céu e enquanto as pessoas olhavam, né, Jesus subindo, apareceu um anjo aos discípulos e falou: da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele voltar. Então o arrebatamento está muito ligado à volta de Cristo. O arrebatamento seria Cristo trazendo para perto de si, né, todos aqueles que hão de herdar a salvação. Todos aqueles que no fim que não passaram pela morte, né, são arrebatados, são arrancados do mundo, da onde eles estiverem, para chegarem perto de Jesus. Então o próprio Deus os arrebata, os retira à força, né, da onde estão, para estar junto com Jesus. Então esse arrebatamento seria, né, as pessoas simplesmente sumirem, né, de forma rápida, para estar ao lado de Jesus. É mais ou menos igual o filme Deixados para Trás? O Filmes Deixados para Trás é baseado nesse entendimento de que as pessoas serão retiradas da terra. Sim, aí tem até algumas cenas onde o piloto está lá no avião e de repente ele desaparece, aí a tripulação fica toda lá sem piloto, né? Vai ser mais ou menos assim. Imagina se o piloto é arrebatado, as pessoas que estão dentro do avião. Então, e quais são os principais textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento? Isso é importantíssimo. Isso aqui de fato é essencial. Porque dois textos são o embasamento bíblico, né, para trazer essa doutrina, trazer esse ensinamento. O primeiro fica em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Eu vou ler. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Segundo texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então esses dois textos são que trazem norte, trazem doutrina para o ensinamento sobre o arrebatamento. Tá. Tendo em vista, né, da questão dos textos que baseiam sobre o arrebatamento, então existem correntes que falam sobre o arrebatamento. A igreja vai passar, a igreja não vai passar, enfim. Quando será o arrebatamento? A igreja vai passar pela grande tribulação? Acho que essa é a dúvida de todo cristão, né? Vamos se preparar para passar fome? Vamos guardar alimento? Não vamos? A gente fica feliz porque Jesus vai voltar antes, vai ter guerra, não vai? Sabe, eu percebo que quanto mais o fim se aproxima, mais Deus traz revelação mais precisa sobre esse tempo. Eu estava lendo a Bíblia e a Bíblia tinha um comentário de John Wesley. E ele falou algumas coisas sobre
né, sobre a tribulação, sobre os finais dos tempos. E para ele aquilo era uma verdade. E que quando eu li, eu falei, nossa, essa verdade não se aplica hoje. Porque tem revelações que vão ficando mais fortes, né, de acordo com que o tempo vai se aproximando. Muitas pessoas acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Então aí já é a primeira corrente, porque nós temos 3 correntes. A pré-tribulacionista, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tem a mesotribulacionista, que acredita que no meio da tribulação vai haver o arrebatamento. E o pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja vai passar pela tribulação e vai depois ser arrebatada. Tem alguns textos que ajudam a alicerçar o entendimento de cada tese. O argumento principal de quem é pré-tribulacionista, ou seja, de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, é que Deus não permitiria que a igreja passasse pela ira derramada no período de tribulação. Então, o arrebatamento seria um livramento antes desse tempo. Então, eles usam 2 textos. Porque Deus, 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Apocalipse 3,10, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E 1 Tessalonicenses 1,10, e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então esses textos são os principais argumentos de quem é pré-tribulacionista, porque não existe nenhum versículo que fale que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não tem nenhum versículo que fale isso. Então é uma construção teológica acreditar na pré-tribulação. E eles usam, como eu disse, esses versículos que falam sobre a ira de Deus. Só que talvez eles podem estar equivocados, porque essa ira necessariamente não é a tribulação, mas sim o que acontece após a tribulação, que é a eternidade longe de Deus. Sim. Então, o que seria essa ira? Seria a tribulação ou seria o castigo eterno? No meu ponto de vista, é muito mais coerente acreditar no castigo eterno e que Deus iria de fato livrar todos dessa ira. E eu já vi cristãos falando, não, mas Deus não vai permitir que a igreja sofra. Mas é que na verdade nós vivemos muito mal acostumados. Essa é a verdade. Penso assim também. Porque no começo da igreja, o que aconteceu com a igreja? A igreja primitiva sofreu. Paulo foi preso ou não foi? Foi. João foi para a ilha de Patmos ou não foi? O que acontecia nos coliseus com os cristãos? Os cristãos sempre foram perseguidos. Cristãos, que eu falo, igreja. A igreja sempre foi perseguida. Sim. Agora, os cristãos do século XXI acham que Deus simplesmente vai guardar a igreja de todo sofrimento, de toda dor. Quando, na verdade, Deus pode te livrar durante a dor. Mas, enfim, esses são os argumentos principais de quem é pré-tribulacionista. Você que é pré-tribulacionista, você tem algum outro texto que possa, nos agregar aqui no estudo? Então, esses são os versículos principais. Entendendo que Deus iria poupar a igreja de um sofrimento, da ira. Mas a questão é, que ira é essa? Eu não me basearia muito nessa questão do pré-tribulacionista, não. Eu me prepararia. Sabe qual é o problema? É que as pessoas elas costumam replicar ensino sem ir na fonte. Sim. Então existem diversas pessoas, renomadas, diversas igrejas que simplesmente falam que a igreja vai ser arrebatada, mas você pede o texto bíblico. Eu particularmente torço para que aconteça o pré-tribulacionista. Todos, né? Eu torço para que isso aconteça, porque eu também não quero ter dor, eu também não quero passar por problema, eu também não quero ter que negar a marca da besta. Passar fome, guerras. Ver o que vai acontecer, guerras, de fato passar fome, fenômenos da natureza, água se transformar em sangue. O principal, ver o seu filho pedindo comida, não poder comprar. Então, eu também gostaria.
Existem aqueles que acreditam que a tribulação vai acontecer no meio. O argumento principal é que a igreja enfrentará perseguição, mas será retirada antes da grande ira de Deus. Então eles entendem que a grande ira de Deus é o segundo período da tribulação. Porque no livro de Daniel fala sobre o tempo da tribulação, que serão 7 anos. E eles entendem que será meio período, 3 anos e meio, com o anticristo reinando, um período ruim, mas que depois vai ficar muito pior. De fato vai ficar muito pior. E eles acreditam que aí vai acontecer o arrebatamento. Eles usam também 1 Coríntios 15, 52, que fala assim, ó: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Só que eles acreditam que essa última trombeta vai acontecer no meio da tribulação. Só que a Bíblia não fala que é no meio. Então os argumentos também, no meu ponto de vista, também são frágeis. Mas esse aqui já admite uma certa perseguição da igreja. Tá? E existem os pós-tribulacionistas. Então olha só, olha os textos dos pós-tribulacionistas. Logo depois da tribulação, Mateus 24, versículo 29 e 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, em algumas versões, logo depois das aflições daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. João 16, 33. No mundo tereis aflições, ou seja, a igreja pode passar por aflições. Isso não isenta a igreja de dor. E Apocalipse 24. Os que foram mortos na tribulação reinam com Cristo, mostrando que a igreja passa pelo período. Mas eu gostaria de ler novamente, né, o texto que baseia o arrebatamento, que é 1 Coríntios 15, 51 e 52. Fala assim, ó: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos serão transformados. Então, todos os salvos serão transformados, mas nem todos irão morrer. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Olha só, aqui fala sobre a trombeta também. E lá no a última trombeta. A última trombeta. Porque a trombeta soará. E aqui para mim é o ponto-chave. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Os vivos. Então aqui, de acordo com o 1 Coríntios, tem que ter a ressurreição dos mortos e os vivos têm que ser transformados. Não tem como ter arrebatamento sem ressurreição dos mortos. Isso fica claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, mais uma vez trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Depois do quê? Dos salvos que foram ressuscitados. Não tem como haver arrebatamento, segundo esse texto, antes da ressurreição dos mortos. Alberto, você está falando que os mortos vão ser ressuscitados? É isso mesmo. Então, para não ficar só nas palavras, eu estou usando bastante versículos hoje. Em Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6, fala assim, ó: mas os outros não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha só existe ressurreição no livro de Apocalipse
quando Jesus Cristo volta, depois vocês leem um texto e com o contexto. Jesus Cristo desce, ele prende o anticristo, ele prende o falso profeta, ele inclusive prende Satanás, e depois disso os mortos são ressuscitados. Para quê? Tem uma finalidade. Os mortos são ressuscitados para viver com Jesus aqui na terra por 1000 anos. É o famoso milênio. Nenhum outro texto fala que vai haver ressurreição dos mortos a não ser aqui. Então, se em 1 Tessalonicenses fala que primeiro é necessário haver a ressurreição dos mortos, isso só vai acontecer no término da tribulação, após 7 anos, quando Jesus Cristo vem, prende o anticristo, prende o falso profeta, prende o Satanás, mata todo o exército levantado contra ele, e Jesus Cristo ressuscita os mortos. Então, se só depois disso vai haver o arrebatamento, a tribulação já vai ter passado. Isso aqui é raciocínio lógico. Sim. E textos mais precisos. Então, eu torço para que o arrebatamento aconteça antes da tribulação. Mas eu acho difícil isso acontecer. No meu ponto de vista, o arrebatamento vai acontecer no final. Na verdade, as pessoas que estiverem longe serão atraídas para perto de Cristo. Porque só aqui existe a ressurreição dos mortos. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Não tem como haver arrebatamento sem ressurreição. É polêmico, né? Até porque você ficar se baseando e achando que não vai acontecer nada. E por que Deus não poupou a igreja primitiva, né? Você vê todo o histórico dos seus servos, né, na Bíblia, você vê que Deus não poupava eles de passar sofrimentos. Ele estava com eles, né? Então Deus nunca prometeu que a gente não iria passar sofrimento. Exatamente. E pode ser que durante a tribulação, né, a morte chegue para você. A morte pode ser um alívio, pode ser um escape do próprio Deus, né? Aquela estrela, né? Que vai cair um cometa, vai matar a terça parte da Eu quero humanidade. estar em terça parte Se passar, né? se passarmos. Então, assim, nós temos que estar preparados, né, para todas as situações. Sim. É que só vai conseguir passar pela tribulação quem estiver psicologicamente forte. Então, tem pessoas que têm a certeza de que o arrebatamento vai ser antes e não se preparam para o pior. Eu costumo falar o seguinte: se você se prepara para o pior e acontece o melhor, é lucro. É lucro. Agora, se você não se prepara, né, e se tiver que passar, vai ser mais difícil. Todo cristão tem que se preparar psicologicamente, porque você basear, né, como o Alberto leu aqui, são versículos que dão uma ideia, né, mas não dão uma certeza. É uma linha teológica, mas não significa que isso aqui vai se cumprir, porque são 3 correntes. Existem versículos para as 3 correntes, mas a mais favorável, acredito que para nós, assim, segundo a base bíblica, é essa aqui, ó, após. Infelizmente. Infelizmente, né? Caso vocês pensem diferente e queiram me convencer, eu ficarei feliz de ser convencido, porque eu não quero ter razão, eu não quero que ninguém sofra, eu não quero que ninguém tenha dor, mas pelos textos a igreja vai passar. E por que vai passar? Não é porque Deus é ruim. Se você estudar o livro de Apocalipse, vão vir diversas pragas. E a intenção de Deus é fazer com que as pessoas se arrependam. Infelizmente, tem pessoas que têm que ser apertadas para se arrepender. Infelizmente. É o que está na Bíblia. Nós temos o estudo de Apocalipse que nós damos, que é muito mais completo, e que diversos versículos falam que Deus vai fazer isso para trazer arrependimento. Mas o povo é tão duro no coração que, em vez de se arrepender, vão amaldiçoar Deus. Ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje, né? As pessoas têm cultuado o seu próprio umbigo, né?
Ninguém tem se modificado, ninguém tem matado sua carne para estar com Cristo. Você imagine ter que sofrer por Cristo, pela salvação, né? Ai, ver um filho chorando, pedindo algo e você, eu não posso colocar a marca da besta. A pessoa não vai pensar 3 vezes na primeira proposta. Não vai poder comprar ou vender. Exato. Não vai ter dinheiro. Então é bem polêmico esse tema. Se você tem alguma versão diferente aqui do que nós estamos ministrando, do que o Alberto tem ministrado para nós, coloca aí nos comentários para sabermos, né? Nós não queremos ter razão. A gente só quer fazer com que vocês tenham uma mente mais aberta, né? Porque muitas vezes seja sincero consigo mesmo. Qual o versículo que você baseia a sua fé sobre o arrebatamento? Nenhum, né? Normalmente nenhum. Né? Algumas pessoas que são mais estudiosas vão ter alguma base, mas a grande massa, a grande maioria não sabe por que acredita nisso. Infelizmente, essa é a verdade. É porque fulano falou, ciclano falou. Tal pessoa falou, mas e você? Né? Qual foi o texto que ele te apresentou para você se convencer disso? É isso. E até mais uma pergunta. Como os cristãos devem se preparar para o arrebatamento? Na verdade, os cristãos não devem se preparar para o arrebatamento. Eles têm que estar preparados. Porque quando você dá a intenção de, assim, eu vou me preparar para o arrebatamento, pode ser que Jesus Cristo volte hoje. Então você não tem que pensar no futuro. Você tem que estar salvo hoje. Porque se você não estiver salvo hoje, que você está no tempo da graça e tudo, né? Hoje Cristo morreu por você. Na tribulação talvez você tenha que morrer por Cristo. Você tenha que afirmar sua fé ao ponto de não aceitar a marca da besta. Não vai poder comprar e vender. Então, se você não é salvo hoje, na tribulação, se tiver que passar, dificilmente você vai se salvar. Então, esteja salvo hoje. Se arrependa dos seus pecados hoje. Entregue sua vida para Jesus hoje. Né? Porque depois vai ser só consequência. Você só vai crescer espiritualmente. Não vai ter como você se preparar para a tribulação. Você tem que se preparar para servir a Deus. Porque escute o que eu vou te falar. Tem pessoas que nem precisam desse estudo. Nem precisam saber sobre arrebatamento. Por quê? Porque já estão salvas. Porque o arrebatamento, a tribulação, esses estudos, para uma pessoa que já é salva, pouco importa. Ela vai ser fiel no muito, vai ser fiel no pouco, vai ser fiel na alegria, vai ser fiel na tristeza. Para ela não importa, ela está salva. Então ela nem precisa saber disso, né? Para ser salvo. Então assim, você tem que estar salvo hoje. Você não tem que pensar em se preparar para amanhã. O momento é agora. Acho que a grande questão aqui do arrebatamento, né, é você entender que essa vida aqui ela é passageira. Sua vida é na eternidade. Então, aquela pessoa que está querendo ganhar a sua vida aqui na Terra não está preparado. Exatamente. Então, se você está pronto para perder tua vida por Jesus e não perder, eu vou perder minha vida carnal, que eu vou morrer por Jesus. Não. Você matar a sua carne por Jesus. Você deixar o pecado de lado por Jesus. Se você já consegue fazer isso no seu dia a dia, então o arrebatamento você vai tirar de letra. Verdade. Amém? Deus abençoe e até a próxima quarta. Até a próxima quarta.